Ora, boa tarde a todos. Desde já, muito obrigado aos que estão aqui connosco hoje na sala pela emissão da RTP e pelo online. E, como estamos a falar de influenciadores, aos influenciadores que os estão a seguir e este painel. De agradecer também a todos os que estiveram cá o ano passado, porque o feedback foi de tal ordem que é a razão pela qual voltamos a trazer um tema que, como vão perceber aqui numa das apresentações, é talvez um dos temas mais populares, é um dos trendsetters do online no momento. Vou passar às devidas apresentações, começando por quem tem mais seguidores, já que estamos a falar de influenciadores. Bárbara Bandeira é uma verdadeira millennial, mas será mais correto dizer que é um verdadeiro talento. Tem 17 anos e já soma milhões de visualizações nas suas músicas no YouTube e no Instagram tem qualquer coisa como quase 400 mil seguidores. Eu hei de lá chegar um dia. Os fãs somam-se, as marcas que pedem as suas ideias e endosso também, premiada, reconhecida, idolatrada, seguida, hiper comentada. Depois temos, como certamente conhecem muito bem, desde Fear Factor ao Rising Star, de Perdidos na Tribo a Pequenos Gigantes, Leonor Poeiras. É um rosto dos mais acarinhados na TVI e pelos portugueses e em 2014 surpreendeu com o seu blog Oficina Poeiras, dedicado ao tema do Do It Yourself. Um pouco como ela é, uma mulher de armas, de mãos na massa, ou não tivesse também apresentado já o Masterchef. Já agora, já que falamos de massa, dos 7 pecados capitais, eu posso confessar que o dela é o da gula. Eu sei tudo. Mónica Serrano, Chief Marketing Officer da L'Oréal Portugal, bem-vinda. Função que lhe permite ter um conhecimento profundo sobre as novas tendências do consumidor. Tem a seu cargo os departamentos de mídia, de digital, de research e de apoio ao consumidor. E ainda arranja tempo para vir ao congresso da APDC. Licenciada em Gestão pelo ISCTE, mestrada em Marketing também pelo ISCTE, uma das patrocinadoras dos blogs do ano da Mídia Capital e uma aventureira e apaixonada por viagens que a colocam fora de situações de controle. Manuel Albuquerque, CEO da PrimeTech, e é ele que vai fazer aqui uma abertura com uma apresentação. O Manel é um dos fundadores de novo da PrimeTech, uma empresa portuguesa, nascida em Aveiro e cujo limite é o mundo. Vem da engenharia civil, mas quis construir uma ponte no mundo das marcas para fazer o match entre marketeers e influenciadores. A empresa prepara-se para conquistar novos países, talvez saibamos aqui algumas notícias em primeira mão dessa expansão. E na PrimeTech dizem a brincar, mas muito a sério, que o novo ROI é Return of Influencer. Manel, sei que traz aqui dados pela primeira vez nunca revelados sobre Portugal e os seus influenciadores. E já que falamos de métricas também, lançar aqui o mote sobre que métricas é que devemos estar a falar quando falamos de marketing digital e influenciadores. Queres-nos apresentar? Certo, vamos lá. Obrigado. Levante-me, queres que eu me levante? Como te sentires mais à vontade, podes dançar, desde que apresentes os dados, todos estamos aqui para te ouvir. Então, olha, muito obrigado pelo convite também. Meu nome é Manuel Albuquerque, como o Ricardo disse bem. Eu sou CEO e co-founder da PrimeTech. Nós somos uma plataforma que tanto serve influenciadores como serve marcas. E o nosso objetivo é potenciar os resultados de marketing de influência com base em números, como é óbvio. Toda a gente sabe o que é que significa viralidade, não é? O Google tem uma definição para um estágio a seguir à viralidade, que se chama outbreak. Ok? Social media é um mercado que foi um outbreak. Em 2004, 2005, andava devagarinho, mas em 2006, 2007 disparou e hoje em dia é um mercado que vale bilhões, trilhões de dólares. A verdade é que há 2 anos atrás há um novo mercado que está a explodir, não é só em Portugal, mas no mundo todo, e é o marketing de influência. Tem uma tendência e um pico exatamente idêntico ao social media e a outros mercados. Por isso é que se fala tanto, não só com jornalistas, com críticos, entre influenciadores e marcas, mas de facto aqui há muita informação que está a ser consumida sobre o mercado de influência. Portanto, é algo que toda a gente tem interesse e também daí este painel. Um global overview. Por exemplo, nós na PrimeTech nós monitorizamos 3,5 milhões de contas de Instagram, em que vale mais ou menos 4 bilhões de interações por ano, em inglês 4 trilhões. Em Portugal, como é óbvio, os valores são um bocadinho mais baixos, estamos a falar mais ou menos de 2.100 influenciadores, com mais de 10 mil followers e com 2% de engagement. A porcentagem de engagement basicamente é a porcentagem, o número de seguidores que interagem com as contas dos influenciadores. O engagement rate médio de Portugal é um bocadinho mais alto que 2%. Fizemos um estudo em 2017, esse estudo era o Social Influence Reports,
falava sobre várias estatísticas do mercado português, podem fazer download e já vou passar o link, mas o influenciador com mais seguidores português é o Ronaldo, com 142, e a influenciadora com mais seguidores é a Sara Sampaio, com 6.7. No ano passado, a influenciadora com mais engagement rate foi a Beatriz Frazão, eu não fazia ideia, mas é a Beatriz Frazão, e em segundo lugar a Wand com 12.2%, a Bárbara está quase a chegar, está nos 8 ponto qualquer coisa. Se quiserem saber mais, nós temos cerca de 55 estatísticas sobre 2017, já vamos falar para 2018, podem simplesmente tirar o QR Code, sacar o link, e tudo o que se passou em 2017 sobre influenciadores podem seguir neste relatório. O que é que nós podemos esperar em 2018? Fazemos uma breve análise sobre o mercado. No último trimestre de 2018, cerca de 87 mil publicações de influenciadores foram publicadas nas redes sociais, geraram cerca de 636 milhões de interações, coisas muito analíticas, só que 60% das interações foi do Ronaldo. Portanto, se o Ronaldo tiver um mês doente, basicamente isto vai cair a pique. Os posts com mais interações foi do Ronaldo com 10 milhões, com uma vitória no FIFA World Cup, e um post da Sara Sampaio, que está muito bonita, que teve meio milhão de interações. Agora, uma coisa engraçada que eu não conhecia este influenciador, que é o Diogo Clemente, acabei por descobrir hoje que é o marido ou a namorada da Carolina Deslandes, salvo erro, certo? 43% de engagement no post do segundo trimestre com mais interações, e Mafalda Sampaio, quando foi mãe, com 46%. As nossas projeções para 2018 são que vamos ter cerca de 400 mil publicações de influenciadores nas redes sociais, em que vamos gerar quase 3 mil milhões de interações nessas próprias redes. Portanto, aqui a pergunta que se coloca é como é que as marcas vão aproveitar estas interações todas. Eu achei por curiosidade por aqui alguns desafios, e tipicamente nas reuniões em que eu vou, fazem-me sempre muitas questões sobre influenciadores, o que é o correto, o que é o correto, o que é que não é o correto. Eu decidi expor aqui 3 questões que me fazem regularmente. A primeira é como é que se trabalham com influenciadores. Se é uma forma pontual de trabalhar, é uma forma contínua. A minha resposta é sempre, para trabalhar com influenciadores deve ser uma forma contínua. Não é um post one-off em que não mais trabalha com o influenciador, deve ser uma coisa contínua com ele. Porquê? Porque a audiência cada vez está mais inteligente e percebe perfeitamente uma coisa que é genuína e que há de facto um compromisso entre a marca e o influenciador, ou uma coisa simplesmente que é pontual, há um post, uma foto nunca mais aparece, e assim não conseguem ter de facto resultados no marketing de influência. A segunda questão é um bocadinho mais controversa, que é micro-influenciadores são mais influentes que macro-influenciadores. Alguém concorda com isto? Ninguém se atreve. Ninguém se atreve. Concordas? Eu diria depende. Eu também digo uma depende. marketeer. Os marketeers dizem sempre Não, depende. isso é consultores, não são as marketeers. Eu digo que é falso, depende, de facto. Depende do quê? Da influência. A influência não se mede na dimensão, mede-se nos atos. E se nós de facto estamos a trabalhar com influenciadores que têm 1 milhão de seguidores e os atos que os consumidores têm a seguir à publicação são de facto, mostram que há uma influência naquela publicação, então isso é influência. Se ele tiver 10 mil e ninguém interage com o post, ninguém comprar o produto, ninguém comunicar os produtos da L'Oréal, então não há influência aí. Portanto, a dimensão não se mede, a influência não se mede pela dimensão. E a última pergunta que eu faço é, e o engagement? É o KPI mais importante quando se mede influenciadores? Mónica? Desculpa, eu perdi-me. Basta dizer depende, que é que acha assim. Exato, depende. Depende de facto. do objetivo da campanha. Depende de facto, depende do objetivo da campanha. E a Mónica não conhecia os meus slides, mas de facto nós temos vários objetivos de campanhas e cada KPI depende de cada campanha. Obrigado, Mónica. Não estava nada aqui planeado, mas de facto é verdade. Ou seja, o que nós fazemos, basicamente, criamos este framework que não dá para ler, portanto, o que eu vou fazer é partilhar convosco a seguir esta apresentação, em que nós temos uma coisa que se chama critérios de seleção de influenciadores. O engagement pode ser um deles, se a campanha assim o pedir, mas há campanhas que o engagement não interessa. Eu vou dar aqui um exemplo rápido de uma campanha de awareness. O objetivo da marca é conseguir gerar alcance, chegar às pessoas o mais possível, e mais do que saber qual é que é a audiência, ou qual é que é os demographics, ou quantos seguidores é que segue a Bárbara ou a Leonor, é perguntar, ok, e esses seguidores? Se estamos a investir em 4, 5 influenciadores e queremos chegar ao máximo número de pessoas, a primeira métrica que nós vamos analisar é uma coisa que se chama audience overlap. Será que os seguidores de Leonor são os mesmos seguidores da Bárbara, ou da Maria, ou do António? Não sabemos. E, portanto, a primeira coisa que nós temos de trabalhar num KPI é o audience overlap para campanhas de engagement. Ok, se estamos a adjudicar o post ou o influenciador durante um ano, a segunda coisa que nós devemos olhar é para um segundo KPI, que é o growth, é o crescimento do influenciador. Porque se estamos a trabalhar durante com ele um ano, se ele está a crescer 20% ao mês ou 2% ao mês, isto interessa. Porque no final do ano estamos a adjudicar um post que custou em janeiro um valor, mas estamos a chegar ao dobro ou ao triplo das pessoas. É uma coisa que interessa também.
E uma coisa que eu acho que o Ricardo vai pegar dentro de breves momentos, que é o chamado Audience Health, é a saúde da audiência. Quantas pessoas são ativas, quantas pessoas estão inativas nas redes sociais. Há pessoas que são um bocadinho mais duras e dizem que são fake followers, mas na realidade é importante nós percebermos quem está por trás de uma audiência. São pessoas que de facto interagem com as publicações, que estão ativas nas redes sociais ou não, e isso depois tem um peso na negociação entre o influenciador e a marca. Como é óbvio, temos aqui mais objetivos de tráfego, crescimento de followers, de conversão, de SEO, etc. Se quiserem saber mais sobre este framework, podem fazer download para ajudar nas vossas campanhas de marketing de influência. Este link. O meu nome é Manuel e muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. E, sobretudo, obrigado a ti e à PrimeTech, porque esta ferramenta que acabas de apresentar foi criada para este congresso. Portanto, é algo que a PrimeTech elabora com os seus clientes, mas foi desenvolvida para ser simplificada e ser oferecida no âmbito deste congresso. Mónica, dependia, não é? Aqui a L'Oréal tem sido e é reconhecida a marca esse pioneirismo e essa inovação. O Manuel mostrou aqui como o trend dos influenciadores tem sobretudo expressão nos últimos 2 anos, mas a L'Oréal olha para o digital desde há muito tempo mais atrás. Como é que foi? Sei que trazes também algo para nos mostrar e conta-nos e partilha o possível, dentro que não é estrategicamente secreto dentro do universo da L'Oréal. Como é que foi começar com algo em que nem sequer havia uma PrimeTech, não havia métricas palpáveis, não havia uma realidade mensurável e testada, para um cenário hoje em 2018 em que vocês já criaram toda uma estrutura dedicada só ao tema? Muito bem, muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Bom, mesmo antes de eu entrar na L'Oréal, já em 2013, que foi o ano em que entrei na L'Oréal, já este tema já era bastante trabalhado dentro da organização e por acaso estou a falar sobre isto porque vejo uma pessoa que começou essa área dentro da L'Oréal, que hoje é uma grande amiga minha que está aqui no público, por isso tenho ela também para lhe dar uma palavra sobre esse tema, que é a Mariana, e no momento em que eu cheguei, de facto a L'Oréal já trabalhava sobre uma área, como tu bem disseste, que era muito pouco desenvolvida no mercado em Portugal. Eu vim de outro país que já trabalhava e que já tinha um nível de engagement e de reach, todos os KPIs que aqui já foram falados, bastante elevados, que não aconteciam em Portugal, e era expectável já nessa altura que de repente algo iria acontecer porque o mercado na área do digital e inclusive nos influenciadores iria transformar-se e iria realmente ter um peso importante. A L'Oréal nos últimos anos teve um conjunto de desenvolvimentos não só em termos estruturais, em termos de equipa e em termos da forma como se relaciona com os próprios influenciadores, sejam eles macro, sejam eles micro-influenciadores, de uma forma que acreditamos que damos valor ao mercado e que acreditamos que façam algum sentido e bastante sentido para as nossas marcas. Mas passou, inclusivamente, por cometer alguns erros naturais e aprender com eles. Naturais da aprendizagem, que creio que ainda hoje os cometemos, porque só muito recentemente, eu diria desde 2017, é que há um conjunto de profissionalismo nesta área que há bem pouco tempo não existia. Por isso acreditamos que é no teste, no erro, que também temos aprendido. Portanto, passa também por aprender a trabalhar de forma arriscada, mas crente naquilo que do outro lado um influenciador vai criar, mesmo que tu não saibas à cabeça o que é que ele vai criar. Tens uma noção. É muito importante e eu vou passar um bocadinho Queres também na minha apresentação. Assim, se calhar faço isso e depois falo um bocadinho, obrigada, na transparência. Acho que um ponto muito importante, mas se calhar mais para a frente, falar sobre a transparência dos conteúdos, mas também a própria credibilidade que as pessoas têm quando falam com os consumidores. Essa é uma parte que eu acho também fundamental trabalharmos. Mas bom, vou-vos partilhar um bocadinho aquilo que foi a experiência dos últimos anos na L'Oréal e onde é que isto tudo começou, para aquilo que nós chamamos o starting point. Nós temos dentro da L'Oréal 32 marcas, por isso não são só aquelas que estão espelhadas ali no monitor, mas são 4 exemplos em que mais ou menos há 4 anos, 3 anos atrás, este era um bocadinho o panorama, ou seja, nós temos um planeamento sobre várias campanhas, sobre vários lançamentos, em que utilizamos um conjunto, obviamente, de meios de comunicação e começámos a incluir naturalmente aquilo que era uma parte essencial, que era a parte da influência destas pessoas digitais. E isto para vocês terem noção, ou seja, nós tínhamos em 4 marcas, cerca de 50, 70 campanhas por ano. Tínhamos não só campanhas, se isto funcionasse, vocês perceberiam que haveria muito mais coisas do que isto, que não eram só as campanhas. Os colegas ali da Registro estão a tentar ajudar. Se calhar não era o verde. Eu gosto mais do vermelho, mas não sei se funciona. Na nossa conversa do almoço tinha que dizer isto.
Não sei se o João Paulo gostou muito da ideia, mas bom, eu posso ir continuando, não tenho nenhum problema, mas basicamente, ou seja, há 3, 4 anos nós incluímos as influencers nas nossas próprias campanhas de comunicação, mas também não só campanhas, como também foi dito anteriormente, era fundamental tudo o que era campanhas, e vocês veem tudo o que era campanhas always on. Ou seja, parcerias que eram contínuas durante um ano e que não era só fazer lançamentos e comunicávamos os nossos produtos. Por isso nós também tínhamos todo um ano de relação com algumas pessoas que era fundamental também para as nossas marcas. Que apelidas já mesmo de ambassador. Exatamente, que eram as nossas próprias embaixadoras digitais que nós tínhamos como figuras públicas no passado. Continuamos a ter, naturalmente, mas tínhamos muito mais pessoas provenientes, naturalmente, da televisão, essencialmente, que passámos a encaixar todas as embaixadoras digitais também no nosso próprio processo de comunicação. Depois tínhamos toda a parte de seeding de produtos, ou seja, tudo aquilo que é o envio de produtos a um conjunto de pessoas para as pessoas experimentarem e, naturalmente, se gostarem, fazerem algum tipo... Nunca recebi. Nunca recebeste? Não. Por acaso temos um gap muito grande na tua faixa etária, por isso, provavelmente, podes-te candidatar. Eu já ouvi, já me contaram algumas histórias, certamente diz-me tu, só por jeito de piada, que Instagramas com 10 mil começam logo a telefonar para a L'Oréal e dizem, eu já tenho 10 mil, quando é que eu recebo o meu cofre? Recebemos bastantes e-mails e um conjunto sim, de coisas. sim. Sim. Bom, isso é uma longa história, prefiro não falar aqui. Depois tínhamos toda a parte também de ativações, de eventos, ou seja, que também faziam parte dos nossos planos e, obviamente, aquilo que é toda a integração que nós tínhamos com toda a nossa parte de social media, a integração com as nossas próprias plataformas. Ou seja, isto fez com que, para vocês tenham uma ideia, mas estamos a falar de muitas parcerias, cerca de 1000 parcerias por ano, em 4 marcas, estou a falar no meio das 32 marcas. Em Portugal. E isto dava-nos mais ou menos uma origem de 10 milhões de interações em 4 marcas. Ou seja, estamos a falar de realmente não podemos descurar aquilo que não é um meio de comunicação, é um novo meio de comunicação. E por isso isto para nós era o starting point. O que é que nós fizemos? Tivemos que realmente fazer uma alteração estrutural, não só em termos organizacionais, mas também na nossa forma de trabalhar. E por isso sim, que dentro da L'Oréal, e para ser bastante transparente com todos, nós temos pessoas dedicadas só exclusivamente à parte de influenciadoras, ou seja, nós temos 4 pessoas dentro da organização, dentro de uma estrutura digital, em que aquilo que fazem é precisamente o contacto direto para ter estas relações de parceria, para não ser exatamente um produto, um lançamento e fazer isto para o mercado, quando não há uma relação e um fit entre a marca e a própria embaixadora e a própria influenciadora. Isto é o grande objetivo desta nova organização. Tivemos que nos reorganizar e tivemos também que, ou pelo menos tentamos fazer isto nos últimos anos, 2 questões. A primeira, uma questão de coordenação. Como imaginam, com 32 marcas dentro de um grupo, e também não existem milhões de pessoas a influenciar assim tanto em Portugal, há que haver critérios e há que haver também alguma organização interna para nós conseguirmos ir ao mercado com base naquilo que são o ADN das nossas marcas e dos nossos produtos e ter algum fit então com estas pessoas. E aí quem chega primeiro ganha. Porque bloqueia para os concorrentes os melhores, ou não? Bom, tentamos que haja alguma credibilidade na mensagem de informação que passamos, mas não é bem quem entra primeiro, é mais com base naquilo que é o nosso produto, o nosso ADN e aquilo que é o nosso lançamento versus aquilo que é a pessoa. Okay. Porque nós temos várias pessoas, e nomeadamente estão aqui algumas pessoas com quem também nós trabalhamos, há várias marcas que trabalhamos com a mesma influenciadora, não tem mal nenhum, simplesmente tentamos é que as pessoas, porque uma pessoa usa um perfume, usa um gel de banho, usa um creme, e não tem que necessariamente utilizar a mesma marca. Tem que se sentir bem com aquilo que utiliza e nós tentamos que isso assim aconteça sempre que comunicamos os nossos produtos nesta fase. E depois temos uma outra área que para mim é fundamental e para a L'Oréal acho que é a base e que também começou antes de mim, que tem a ver com todo o upskilling que tentamos fazer para estas pessoas, nomeadamente as pessoas as mais micro-influenciadoras, que não são profissionais, mas que fazem isso o seu próprio trabalho, mas que há um conjunto de bases que não têm e a parte da profissionalização do mercado é algo que ainda estamos um pouco aquém. Isso é o que é as pessoas... O influenciador é chamado e dão-lhes treino ou explicam como é que deve ser aplicado o produto convenientemente para que quando há um briefing, há a parte do briefing, mas há mais do que isso. Se nós queremos ter bons conteúdos, se parte da nossa comunicação vem destas pessoas, as pessoas têm que fazer bons vídeos, as pessoas têm que ter uma boa imagem. Portanto, não é só no manuseamento do produto, não. É também na capacidade de criação de conteúdo. De criação de conteúdo. Vocês, ali é um exemplo de uma sessão de formação, se calhar não conseguem ver, mas nós temos as sessões de fotografia, estou aqui a olhar para o fotógrafo, lembrei-me, temos sessões de fotografia
com as influencers, temos ações porque temos relações de parceria com o Facebook, com o Google, que transmitimos. O YouTube foi a última sessão que tivemos em que dão como funcionar no YouTube, há algumas métricas e algumas formas dos seus vídeos serem melhores e terem mais pessoas a ver os seus próprios vídeos, por isso damos mesmo o método de trabalho e também a profissionalização a estas pessoas. Devem ter assim alguns Instagrams e YouTubers que dizem, eu é que sei, vocês... Naturalmente que temos e também aprendemos com eles, mas também é verdade que aprendemos com eles, mas acho que é uma partilha de informação e uma tentativa de upskilling do mercado que eu acho que também depende muito das marcas e daquilo que nós queremos fazer desta área. E este é o segundo tema. Depois temos uma questão que é muito chata, mas que é mesmo muito importante, num mercado que ainda não é assim tão profissionalizado, mas que para nós, como uma grande organização, nós temos que ter em conta, que a primeira é o GDPR. Houve uma sessão há 1h30 atrás que eu estive bastante atenta, mas que até na parte dos influencers tem uma importância, porque nós temos listas de milhares de pessoas e também essas listas temos de ter alguma atenção como circulam dentro da organização, porque tem informação sensível, tem tipos de pele, há dermocosmética por trás, ou seja, há muita coisa que é muito sensível, a informação pessoal das próprias pessoas, que nós temos que, ter muita atenção quem é que tem acesso a essa informação, por isso há a parte mais chata de regras e há alguns procedimentos internos, e por outro lado toda a parte contratual, que sim, é verdade que há a parte das pessoas em que há uma parte contratual, há uma parte financeira que está, obviamente, implícita, e por isso tem que haver contratos, tem que haver procedimentos e ética, porque é uma área que também a L'Oréal é pioneira e que realmente é muito importante para nós, e por isso há todo um conjunto de procedimentos e regras que também é fundamental e que nós, creio que nos últimos anos temos desenvolvido bastante toda esta área. Sentes que esta formalização detalhada ajuda também numa melhor relação depois daí em diante com o influenciador, ele saber ao detalhe tudo o que está em causa, a partir do momento em que assina ser um influenciador da L'Oréal, tratar isto de uma forma mais ligeira levaria a muito maior número de casos de insucesso? Sim, nós acreditamos que sim, mas também temos, isto não quer dizer que não queiramos abrir mão da originalidade das próprias pessoas e da sua própria criatividade. Por isso, exatamente, por isso há aqui um misto que nós temos de ter muita atenção, certo. Que é, obviamente que isto é importante, nós estamos a proteger não só as nossas marcas, mas a proteger também os próprios influencers. Mas por outro lado também, obviamente, o conteúdo e o rico que tem os influencers estarem a falar com os nossos consumidores é porque podem ser eles próprios e nós não queremos como marca completamente fechar bloquear aquilo que é a sua originalidade. O que queremos é, acima de tudo, transparência. E por isso, muitas vezes, quando nós somos muito, muito chatos, quando falamos, especialmente com os micro-influencers, quando dizemos, vocês têm que colocar, quando há aqui uma relação comercial, vocês têm que colocar a palavra pub. É publicidade, porque nós estamos a fazer publicidade. E nós dizemos sempre, muitas vezes, nós escrevemos isto contratualizado. Algumas pessoas podem não estar tão familiarizadas. Em alguns países isso é obrigatório, no nosso ainda não. No nosso não, exatamente. Exato. Ou seja, como ainda não existem os procedimentos, mas nós como marca que já trabalha isto há muito tempo, nós queremos que assim aconteça e por isso pedimos sempre, para sempre que é uma publicidade, que as pessoas assim o digam, porque queremos que as pessoas saibam que são os nossos produtos, que nós trabalhamos com estas pessoas, e isso não significa que as pessoas não gostem dos produtos. Por isso aqui é a transparência que é realmente fundamental e que nós queremos manter. Depois, e já estou a terminar, tem a ver toda a parte da monitorização. Aqui o Manel falou precisamente desta questão. Nós temos um conjunto, e porque para nós já é algo bastante profissional e já é algo que nós medimos e tentamos ao máximo ter critérios e naturalmente dependendo da campanha, os KPIs são bastante distintos. Nós para cada campanha, para cada momento, para cada evento que nós temos diversos KPIs que nós medimos, depende, e depois fazemos sempre este ranking das nossas próprias marcas, por isso eu partilho mesmo, isto é uma coisa mesmo open, para vocês perceberem que nós olhamos para as nossas marcas, olhamos para a concorrência, seja ela o número de menções que são feitas, seja o nível de engagement, depois aqui tem um plano de ação, aqui as linhas vermelhas são aquilo que nós depois com as nossas equipas trabalhamos, o que é que nós precisamos trabalhar, seja com Maybelline, com L'Oréal Paris, com Lancôme, ou seja, nós seguimos isto de facto bastante de perto e queremos mesmo transformar este mercado o mais profissional possível e por isso monitorizamos com um conjunto de ferramentas toda esta área. Isto, para finalizar o meu último slide, tem tudo a ver com o tema de ROI, não é? Pode ser, Return of Influencer. Adorava que as minhas contas pagassem com o Return of Influencer, mas no limite eu tenho que vender os meus produtos e por isso nós tentamos sempre que isto haja um alinhamento entre a nossa comunicação e obviamente o que é que isto em termos de curto prazo, porque sabemos que a médio prazo tem obviamente vantagens, como toda a mídia que nós fazemos, não é?
mas a curto prazo o que é que isto faz? Então, em cada campanha, sempre que achamos que faz sentido, nós fazemos um cruzamento e fazemos experiências entre só ter campanhas puramente só com influencers e não pomos mais mídia nenhuma, não pomos promoção, não pomos nada daqueles fatores externos que muitas vezes dizem mas isso não veio daí, e tentamos medir qual é que é o ROI efetivo de sempre que colocamos alguma ação nas influencers efetivo para as nossas vendas, se assim o entendermos que o KPI é aquele que vai ajudar a medir o sucesso ou o insucesso da ação. E pronto, isto era um bocadinho aquilo que queria partilhar. Já vi que tiveram uma boa semana 30 no ano, portanto há ali uma semana 30. Com aquele produto tivemos, mas acredito que o contato correu muito bem, obrigada. Leonor, e como é que conjugamos a caixinha mágica da televisão com a caixinha mágica do smartphone? Passas anos a criar conteúdo para a televisão e depois dizes, não, isto para mim não chega, eu tenho que criar conteúdo também para digital e lanças o blog. Mais ou menos. Como é que isto aparece? Boa tarde a todos. Mais ou menos. Apareceu há 4 anos, em 2014. Eu sou uma comunicadora nata, mesmo quando estou sozinha, divirto-me. Consigo entreter-me bastante. E isto para dizer que tenho plena consciência que me expresso bastante bem, fisicamente. Não se perdeu nenhuma jornalista da imprensa escrita, porque era o meu caminho, mas eu desviei-me e fui parar à televisão. Precisamente por isso, eu tenho a plena noção que a minha mensagem passa se as pessoas me tiverem a ver. Sendo assim, como trabalho em televisão, enfim, o meu trabalho não é das 9 às 5, como é óbvio, não é? Portanto, eu tinha algum tempo livre, que eu estou sempre a aproveitar e adoro ter esse tempo livre. E então, aquilo que eu ofereço neste blog, oficinapoeiras.com, que nasceu há 4 anos, é um bocadinho da minha vida, é um bocadinho do meu dia-a-dia. Eu sou a mais nova de 5 irmãos e, portanto, eu sou a que herdei tudo, não é? Eu herdei sobretudo, eu herdei os sapatos, eu herdei tudo e era tudo... Eu não queria nada daquilo. No fundo, eu queria uma coisa minha e sempre fui muito incentivada. Nós todos fomos incentivados, os 5, pelos meus pais, em particular pela minha mãe. Filha, sobe a bainha, muda as atacadoras, muda os botões, e assim fazíamos. Portanto, é um modo de vida, é uma parte minha, é uma verdade do meu dia-a-dia. Eu sou tão comunicadora quanto uma mulher prática, que faz as coisas ali, uma MacGyver, vá. Assim, entre aspas. Sim, mas sou muito desenrascada. E há um momento em que eu estava particularmente a atravessar uma fase muito difícil, porque este blog foi lançado na altura em que a minha mãe morreu, e ela estava quase a morrer, e aquilo era uma tristeza, os meus dias eram uma tristeza. E o Tiago Frofo, que muita gente possivelmente conhece, muito meu amigo, é que me disse, vamos pôr estas coisas todas que tu fazes no blog. E eu, eu não percebo nada. Eu posso dizer que 50% do que foi dito aqui, o Rich, Roy, não é comigo. Eu sou o exemplo só e apenas da criatividade e de alguém que não está propriamente a estudar os números. E acho que é por isso também que funciona, não é? O blog surgiu, eu fiquei muito feliz, colmatou-me aqui uma tristeza emocional muito grande, eu comecei-me a sentir um bocadinho útil, consigo fazer coisas giras, fica bem. Fazer quer dizer, fazer com algum cuidado, porque eu fazer já as fazia, não é? Agora, obriga-me, obviamente, a um compromisso maior. Eu, se pudesse, fazia só, mostrava, fazia um post só quando eu precisasse de arranjar alguma coisa lá em casa ou dar uma nova roupagem, algum objeto, enfim, alguma peça de roupa. Mas não, tendo um blog e tendo seguidores, temos que, obviamente, oferecer um conteúdo com alguma regularidade. Ainda assim, eu sou tão honesta, que quando vou de férias, eu informo que vou de férias e não haverá posts. Portanto, isto para dizer que eu não consigo olhar para mim. Mas isto também é porque eu sou muito emocional e ligo muito à minha felicidade privada, à minha vida pessoal. Eu não consigo hipotecar as minhas horas do dia a fazer uma coisa que eu não gosto, só porque alguém tem que ver e estão à espera e tem que vir aí um post. Não. Portanto, há uma regularidade. Ponho um post por semana, às vezes esta semana já vem 3. Às vezes, lá está. Não. E informo sempre que há alguma coisa nova. Tenho essa noção, não é? As pessoas que me seguem no blog, acima de tudo, fazem-no porque me seguem nas redes sociais e vão através das redes sociais ao blog. Portanto, surgiu por aí, por ser uma comunicadora e porque não queria estar em casa calada e parada, aceitei esse convite e já lá vão 4 anos. Sentes alguma evolução nestes 4 anos? Nós ouvimos falar muito aqui de Instagram. Há 4 anos ainda falávamos de blogs, hoje falamos sobretudo de Instagram, YouTube, Facebook e blogs. Sentiste essa dispersão do público no digital? Não, por uma razão muito simples. No meu blog eu partilho projetos do it yourself, faça você mesmo, seja bricolagem, agricultura, enfim, tudo o que eu gosto. É tudo real. É exatamente e apenas e só o que eu gosto. É claro que entram alguns parceiros, como é óbvio, que eu gosto. Lá está. Se dispersaram. Acho que não acredito nisso. Aliás, os números também o comprovam. Por uma simples razão. O que eu provo, o que eu mostro, aliás,
É todo, precisa de um passo a passo, para a pessoa perceber como é que se faz. E esse passo a passo eu não vou escarrapachá-lo todo no Instagram. É uma seca, estar a ver 4 ou 5 fotografias das minhas mãos a mexerem numa coisa e ela a nascer ou a ficar transformada. Portanto, eu encaminho as pessoas para lá e lá têm o passo a passo, os ingredientes, enfim, a ficha, não é? Agora, simplifiquei cada vez mais os meus posts, isso é um facto. O texto já não é tão extenso, as imagens estão lá, as necessárias. Eu nem sequer me mostro muito, portanto, eu não concebo essa ideia, porque não tem a ver comigo, atenção, de estar completamente a hipotecar a minha vida em prol de um grupo de pessoas que me segue e que me quer ver sempre linda e resplandecente, igual ao que me vê na televisão. Não. Eu sou a televisão, mas eu também sou aquilo. Também sou mãe, também sou agricultora, também gosto muito dos animais, enfim, tenho uma série de... Tens um cão que fala? Tenho um cão que fala, viste hoje? Pessoas, Descobri uma app ontem, pus o meu cão a falar. E, portanto, não sinto essa dispersão. E eu posso dizer algumas coisas sobre o que eu ouvi? Claro. Porque há aqui uma guerra, obviamente, não é? E eu nem olho muito para mim como influenciadora, porque se vocês forem, por exemplo, ao meu Instagram, e cada vez mais as marcas querem Instagram, poucas são as que querem entrar no meu blog. Poucas, quer dizer, as da temática estão lá, não é? Mas aquelas que investem muitas vezes no Instagram, não preciso de post no blog. Paga mais, claro, se houver um post no blog a propósito. Não é preciso. Não tem mal nenhum, ok. As fiéis estão lá, eu tenho alguma relação já com alguns anos com algumas marcas que têm tudo a ver com o meu blog. Eu dou nova vida aos móveis do IKEA, por exemplo, já temos parcerias, já fizemos várias coisas juntos, muitas delas nem sequer são mediáticas, são painéis como estes de conversa, que também são extremamente importantes. Mas isto para dizer, claro que aprendemos com os erros, eu já errei, como é óbvio, ao início, e eu não sou sequer das que sou mais assediada pelas marcas, precisamente porque no meu blog eu comunico, não é o meu lifestyle, é o meu tipo de vida, mas aquilo não é nenhum lifestyle glamouroso. Aquilo são projetos simples que me fazem feliz. Eu sou feliz naqueles momentos em que eu estou a fazer. No durante, e depois aquilo está feito, eu tiro uma fotografia e o que é que há a saber? Ou realmente preciso, porque fiz porque precisava, ou dou a alguém, ou ofereço e tal. E isto para dizer que também as coisas vão crescendo e é engraçado. Já fiz alguns erros, logo ao início, lembro-me que entrou, não vou dizer qual, entrou uma marca de... Isto nem sequer foi no blog, foi no Instagram, quando começou a coisa no Instagram. Uma marca de produtos alimentares que não engordam nada e que são ótimos para quem quer fazer dieta. E eu acho ótimo, que é um snackzinho, acho ótimo, não faz mal à saúde e não engorda, ótimo. O que eu levei, porque eu sou magra, não posso comunicar um produto desses, estou a incentivar as pessoas o quê? A serem, emagreçam, não estás bem assim. E, claro que me deixei seduzir, porque eu própria como um snackzinho daqueles, sem dúvida, de vez em quando. Agora, não posso estar a comunicar isso, não é muito... Sentes que essa é a grande diferença aqui quando conjugas os dois mundos, antes de passar ali para uma provocação à Bárbara, que é entre a ausência de feedback imediato, porque só temos as audiências na televisão, versus o feedback detalhado dos comentários e dos números no digital? Olha que eu tenho plena noção de como é que a minha audiência televisiva me vê. Tenho noção da minha imagem, do meu lugar em Portugal, enquanto apresentadora de televisão. Não sinto essa... Eu sinto feedback dos dois lados. Também porque estou muito junto do povo. Eu estou há 7 anos a apresentar um programa com o povo, norte a sul do país. Portanto, tenho essa noção que sou muito acarinhada. Fico muito feliz. Bárbara, poderíamos te apresentar como cidadã do país, como música, como influenciadora. Isto para te perguntar o quê? Será que nós hoje podemos dissociar o seguidismo, a paixão, a idolatria por alguém da música, neste caso, versus aquilo que a pessoa pensa sobre o mundo, pensa sobre a vida e partilha nas redes sociais? Ou seja, será que ainda vai ser possível alguém viver só da música e nada mais que a música? Ou é óbvio que há uma segunda caminhada de qualquer artista que tem que trabalhar e pensar que nós queremos aproximar-nos do artista e não só ouvir a sua música? Ou seja, é só a música no YouTube ou precisamos depois das redes sociais para estar conectados contigo? O que é que tu achas? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Acho que sempre houve pessoas a viverem da música antes sequer das redes sociais nascerem, portanto não é agora que isso irá morrer. Acho que, sinceramente, as redes sociais são um complemento muito, muito, muito importante nos dias de hoje. Talvez tão importante como uma estação de rádio, de televisão, algo do género.
E acho que sim, que é algo muito importante, mas que não de todo. Eu sinto que consigo chegar às pessoas apenas com um vídeo no YouTube. Há muitos artistas portugueses, António Zambujo, tantas pessoas de outra geração, se calhar, mas que não utilizam as redes sociais e que continuam a ser reconhecidos. Acho sim que o facto de eu estar tão presente 24 sobre 24 horas na vida do meu público faz com que eles tenham outro tipo de relação comigo. Acontece muitas vezes eu estar na rua e as pessoas dizerem parece que eu te conheço, meu Deus. E isso faz com que as pessoas, se calhar, nos admirem cada vez mais, porque sentem que nos conhecem. Mas acho que sim, acho que dá perfeitamente para ter uma carreira musical sem estar presente nas redes sociais. E a gestão que faz é um bocadinho como a Leonor, quando quero posto, ou uma millennial que já... Eu estava a olhar para a Leonor. Deixa-me extremar. Eu estava a olhar para a Leonor e ela dizia já foram 3 esta semana, eu sou tipo 3 por dia, se calhar está a ser um bocadinho too much. Não, eu faço muitos posts, mas também acho que somos um tipo de influenciador um bocadinho diferente. Mas eu estava a falar do blog. Exato. Ela, para fazer um post no blog, tem que fazer algo. Eu basicamente partilho o meu dia-a-dia, eu sou mais lifestyle e não preciso de... Assim, sendo muito prática, não preciso de me esforçar muito para fazer um post. Há bocadinho fiz da minha roupa, o que é que eu estou a vestir hoje, o que é que eu vou fazer hoje, um Insta Story. Basicamente, aquilo que as pessoas querem ver no meu Instagram, que o Instagram é, de facto, a plataforma que eu uso mais, é aquilo que eu faço. Portanto, eu acabo por partilhar tudo da minha vida, óbvio que perco um bocadinho de privacidade, mas acabo por partilhar tudo da minha vida, aquilo que eu gosto, aquilo que eu deixo de gostar, e é aqui que depois entram claramente as marcas. Eu trabalho, por exemplo, com a L'Oréal, temos uma relação muito boa e muito próxima. E uma das coisas que... Sim, já agora, soubemos hoje que havia aqui esta relação. Sim. E uma das coisas muito importantes numa relação de uma marca, como a Leonor estava a falar há pouco, é preciso nós gostarmos daquilo que estamos a promover. Essencialmente, porque, como eu estava a dizer há pouco, o facto de nós expormos a nossa vida e aquilo que gostamos 24 sobre 24 horas, se eu publicar um produto que eu não gosto, eu garanto que vou ter 300 comentários a dizer tu não gostas disso. E temos que selecionar muito bem as marcas com que trabalhamos. Eu tenho esse cuidado, porque é óbvio que também me deslumbrei ao início, 300 marcas a dizer eu pago-te 100 euros, 200 euros. Ao início, quando eu ainda tinha poucos seguidores, é óbvio que isso me deslumbrou um pouco, mas de facto, se nós trabalharmos com todas as marcas, também se torna cansativo para o nosso público e para as pessoas que nos veem. Pronto, e acho sinceramente que temos que ter esse cuidado. Eu tenho bastante esse cuidado e graças a Deus tem corrido tudo super bem, e as marcas com quem trabalho têm uma relação excelente e de facto tenho mostrado resultados muito positivos. Por falar em resultados, Manuel, vou tentar simplificar aqui a terminologia para quem não está tão familiarizado com ela. Quando falamos de CPMs, falamos de custos por mil no digital que podem tradicionalmente andar à volta de 10 euros, 9 euros, 4, 12, 15, mas de repente ouvimos falar de CPMs para campanhas e para posts com influenciadores que rondam 3, 4 vezes mais, 40, 50. Estamos a viver a bolha? É apenas a luta para tentar chegar aos melhores e é um sistema de leilão e, portanto, é isso que está a empolar o preço com mais casas? Ou o que é que se está aqui a passar? Ou é um fenómeno que ainda acontece pouco e são mais raros estes casos porque todos os outros têm CPMs mais ajustados à realidade? Como é que isto também compara, por exemplo, com o mercado que conheces bem, que é a Espanha? É bem diferente de Espanha. Bem diferente. Em Portugal, o que eu tenho sentido é que no último ano e meio, 2 anos, no último ano talvez, o custo disparou. Em Espanha ou em Portugal? Em Portugal, peço desculpa. E como é óbvio, isso depois dispara o CPM, porque as pessoas não duplicaram a audiência em 3 a 4 meses, não é? Há outro fenómeno também que é o Facebook, e o Instagram agora está a fazer exatamente a mesma coisa. Que a Leonor e a Bárbara duplicaram as receitas este ano. Não estou a dizer nada disso, eu não sei as receitas da Bárbara. Estava a ver se elas se acusam. Bárbara está a dizer, sim, é verdade, podemos dizer. Mas é que hoje em dia talvez é uma e meia vez ou 2 vezes mais caro chegar a mesma pessoa na audiência da Bárbara ou da Leonor do que era há um ano atrás. E muito não tem a ver só com o custo deles, mas também tem a ver com a exposição que o Facebook e o Instagram nos dá. Por exemplo, nós no último mês e meio tentámos
a nossa tecnologia, que o Instagram está a começar a cortar e a cortar a exposição, está a seguir o mesmo caminho que o Facebook. E, portanto, antes chegavas aos 40, e depois chegas aos 35, e depois chegas aos 30, gastas 5 euros, chegas aos 60 mil pessoas. E, portanto, este tipo de ginástica não tem só a ver também com o custo. O professor está a aumentar porque vê muitas marcas a abordar o próprio influenciador e vê, pá, eu posso começar a subir o preço porque eu digo 1000, eles pagam, digo 1100, eles pagam, digo 1500, eles pagam, saem mais 4 marcas com concorrentes, fecho exclusividade, vendo direitos de autor, ainda vou cobrar um bocadinho mais. Mais eficaz e mais barato, ligando os dois conceitos, fazer conteúdo com a Leonor, um conteúdo de um produto de L'Oréal com a Leonor, com a Bárbara, num qualquer website do que estar a fazer nas redes sociais? São objetivos completamente distintos. Qual é essa distinção? Por exemplo, um blog é um conteúdo muito mais imersivo. A pessoa vai, de facto, para aprender aquilo. A razão principal, eu não conheço os números por trás do blog da Leonor, mas é que, por exemplo, um conteúdo do it yourself tem simplesmente um SEO muito melhor que um conteúdo lifestyle, porque as pessoas procuram como montar isto. E se ela tiver há menos oferta também, não é? Há menos oferta também. Não é? Portanto, e a própria explicação do do it yourself é mais difícil no Instagram. Se está no YouTube é mais fácil. Como dizias. Portanto, é diferente o objetivo de uma marca quando quer explicar uma mais-valia para um produto, o YouTube ou o blog é bom. A audiência num blog tipicamente é um bocadinho mais velha do que um YouTube, que está nos 15, 16, 17, 18 anos. Portanto, depende muito do objetivo da marca. Se quer gerar backlinks e SEO, vai para um blog, não pode ir para um Instagram e social media, pois depende muito daquilo que é o objetivo da marca quando quer trabalhar com aquele influenciador. Mas, comparativamente com Espanha, falando um bocadinho de Espanha, o que acontece em Espanha, que não acontece em Portugal, é concorrência. Porque, na verdade, em Espanha nós temos muitos influenciadores, muito mais que em Portugal, que têm também muito bom conteúdo, e as marcas não estão a bombardear simultaneamente o mesmo percurso ali. Já passam 1100, ok, tenho aqui um Olá, que é muito parecido contigo, que me faz por 900. E as próprias marcas também não têm uma justificação para dizer que 1100 é bom ou que 900 é mau. Então elas vão de uma forma muito emocional, o que é mais barato é o que vai sair à partida, se forem idênticos, como é óbvio. Portanto, este fator concorrencial que é o mercado e a dimensão do mercado também conta muito para o CPM, porque depois no final os preços disparam, mas se tiver concorrência eu não posso escalar o meu preço, porque depois não é competitivo com os meus concorrentes, o que não é tão verdade em Portugal. Mónica, pegando neste tema e dando-lhe continuidade, sentes que o caminho que vocês fizeram e esta maturidade com que já abordam esta área específica da comunicação no digital pode estar igualmente tratada noutras marcas, mas pode haver aqui quem chegou mais tarde e está claramente aqui a alterar o que era uma realidade de preços praticados para uma realidade que pouco se justifica só porque está a correr atrás do prejuízo? Sentes isso ou não? Eu creio que depende muito dos setores, porque no setor da cosmética, que é obviamente onde a L'Oréal se insere, há uma importância gigante e há vários estudos que o comprovam. Nós também fazemos continuamente, parece que agora somos muito numéricos, mas agora estou a falar de estudos, é X, agora vou dizer X%, mas é verdade que o fazemos porque temos muitas vezes que provar um conjunto de investimento que nós fazemos, mas nós temos, no último ano, os últimos números que nós temos é que 80% e agora falo só do público feminino, desculpem aos senhores, mas 80% das mulheres entre os 15 e os 45 anos, a sua primeira origem onde vão encontrar um novo produto cosmético é através de social media, de influenciadores. Okay. Inclusive os blogs, em blogs e social media. Ou seja, o poder que as marcas têm em chegar diretamente, estou a fazer um contexto para responder à tua pergunta, sim. Mas o poder que as marcas têm de diretamente chegar em alguns produtos, algumas marcas, muito mais juvenis em alguns casos, já é muito superior com influenciadores e por isso acreditamos que, de facto, isto é um meio que faz todo o sentido nós termos. Essa competitividade. E daí essa competitividade. Por isso, eu não sei se é quem chega mais cedo, eu acho que é quem está mais atento a isto e quem faz as melhores relações com estas pessoas e que faz o conteúdo que faça mais sentido para os consumidores. Fará sentido, não sei se até lá fora haverá casos, porque não as marcas criarem de raiz os seus próprios influenciadores? Isto é algo que já está a acontecer, ou seja, em vez de eu esperar e ir a correr atrás de alguém que aparece, eu vou genuinamente fazer casting, contratar e criar uma pessoa que vai ser minha desde o momento zero. A minha academia de influenciadores que vão ser meus. Isto já começa a ser uma tendência? Nós temos. Vocês têm influenciadores que já os criam de raiz? Nós temos uma academia de influenciadores, não em Portugal, mas mas é completamente, ou seja, as pessoas inscrevem-se
É mesmo um concurso em que as pessoas se inscrevem e é uma parceria com o YouTube, que basicamente é os novos youtubers de cosmética. E Ou seja, basicamente... quando há jovens que dizem que querem ser influencers, na prática já é quase uma profissão. E aquilo mesmo. tornou-se um programa que agora é um programa de televisão, ou seja, passou no YouTube e agora é um programa de televisão, ou seja, já há... Temos espaço, se quiseres. Tens... Podemos falar de... Cuidado, é que está aí a tua concorrência, por isso... Cuidado. Nós somos líderes. Ok, o vosso espaço de mídia será depois, não será para agora. Mas sim, mas isto respondendo à tua pergunta, sim que já existe, sim que tem muito sucesso. E nós não fazemos isso em Portugal, mas aquilo que nós fazemos é, quando identificamos logo desde cedo pessoas que já transmitem muito bem as suas ideias de beleza, umas boas maquilhadoras, seja, dependendo dos produtos... Ou seja, é um scouting. É um pouco. Mas há uma coisa mais impressionante, que se chama CGI, que é Computer Generated Influencer. Sim. Foi tema, aliás, Que nem das mais, notícias é desta mais semana. assustador. Manequins tridimensionais criadas em computador, só para redes E sociais. que analisam os conteúdos com melhor performance, os backgrounds, os eventos, Leonor, os tópicos. não tenhas problemas, não vamos fazer isso na TVI. Para já. Eu estou assim... Para já. Porque eu fico, será eficaz no futuro? Porque se está a ser formatada uma pessoa desde o início, onde é que está a genuinidade da sua vida nos seus posts, na sua partilha? Mas Agora- não é basicamente, ela não retrata a sua vida. Ela é uma pessoa que se trata a nossa embaixadora dos nossos produtos e ela só fala de cosmética. Nem sequer é comparável com uma influenciadora que mostra o seu lifestyle, a sua vida. Não é esse o objetivo. O objetivo é que sejam pessoas que perante a marca... É outra maneira de fazer publicidade, É então. outra forma de fazer publicidade. Por isso, é um outro layer daquilo que nós estamos a falar, mas é respondendo à tua pergunta se de facto as marcas já estão a tentar colocar-se como os seus próprios influenciadores. Uma marca nos Estados Unidos que é a Revolve, que só investe em influenciadores desde o início. Então, por exemplo, eu Desde o lancei um conjunto de carteiras de senhora há um ano e meio e foi decidido lá à altura, não há cá famosos, queremos só imprensa, bloggers, influenciadores e correu lindamente, foi muito bem espalhada a mensagem, por assim dizer. Mas deixa-me pegar num tema que tocaste há pouco, que é a produção de conteúdo. Porque tu disseste, metade dos KPIs de que o Manuel falou, eu nem os entendo, eu nunca os ouvi, mas depois tocaste num ponto que é, mas entendes muito bem a natureza do conteúdo, porque nos partilhaste que uma coisa é fazer conteúdo para o Instagram, outra coisa é fazer conteúdo para o blog, como é que deve ser para o blog, e tocaste aí num ponto que vem de algum feedback que eu gostava que explorasses. Hoje já não escrevo tanto nos textos do blog e já adapto determinado conteúdo para o blog porque sei, depreendo eu das tuas palavras, que as pessoas precisam de consumir o conteúdo mais rapidamente. Sim. O que é que te Tem apercebeste que ser nesta fácil. transição destes 4 anos? Eu sou consumidora também deste tipo de blogs, igual ao meu, parecido com o meu, enfim. E o que eu noto é isso. Além do mais, eu escrevia mais texto porque eu contextualizava aquele post. Eu falava... Há sempre um parágrafo emocional ali no meio. E porque é que eu estou a fazer aquilo? O que é que eu estou a fazer hoje? O que é que me levou a fazer isto hoje? Está a chover? Falhei? Sei lá. Deixei de ter essa necessidade porque mostre-me, ou seja, dou-me a conhecer, não como, por exemplo, a Bárbara, não é? Eu não prescindo de toda a minha privacidade, mas eu dou-me a conhecer através das redes sociais. Já não há essa necessidade das pessoas verem porque é que eu cheguei ali, porque é que eu quis fazer aquilo. No fundo, eu utilizava o blog para me dar a conhecer também um bocadinho. É uma imagem que eu quero que as pessoas tenham minha. Eu quero escolher aquilo que eu quero partilhar de mim. Aquilo tudo é verdade. Agora, não vou estar a aumentar... Há muitos posts que eu escrevia e depois, de repente, cheio de tomates, tirava. Contar muita coisa privada. E eu não sinto essa necessidade porque mostro isso no Instagram. Não a privacidade da séria, mas quer dizer, os meus momentos, os meus pequenos momentos do dia-a-dia que eu acho importantes, são as minhas causas, o que é que eu defendo, enfim, com o que é que eu concordo, com o que é que eu discordo. Pegando nisto, partilha-nos, tens aqui a visão da old school, nós temos todos 32, 33 anos, portanto temos um pouco mais que tu. Para quem está abaixo dos 18, na tua comunidade de seguidores, que apelidamos simplesmente de millennials, mas que vem de uma era em que o digital já lá estava, o que é que tu sentes aqui que choca nesta realidade? Por exemplo, privacidade. Há filtro, não há filtro? A tua geração olha para as redes sociais de uma forma muito mais desprendida e pública, sem filtros ou não? Como é que com isto tu crees que conjugam os outros meios, a imprensa, a rádio, a televisão? Podes provocar à vontade. Não olhes para mim como TVI. Eu acho sinceramente que para mim não me custa tanto perder a minha privacidade porque de facto eu simplesmente mostro o meu dia-a-dia porque é de facto isso que querem ver. Eu tenho
uma facilidade que é, eu sou o meu público, assim como a Leonor estava a dizer, ela consome muito os outros blogs e eu sou exatamente as raparigas que me seguem. Eu tenho uma percentagem para aí de 70% de raparigas que consomem aquilo que eu faço, e eu sinto que é óbvio que perco privacidade na medida em que toda a gente sabe onde é que eu estou a toda a hora, mas é tudo muito natural, não é algo que me choque Falamos assim mais uma vez da autenticidade, não é? Sim, eu até estava a comentar contigo há pouco, que é, não dá para não ser genuíno e ser influencer de lifestyle. Dá para não ser, e por exemplo, estar só a representar uma marca, ou por exemplo, acontece muito aquelas influenciadoras de maquilhagem, como estávamos a falar há pouco, que elas basicamente só pegam no Instagram e fazem um vídeo de 1 minuto a explicar como é que estão a fazer a maquilhagem, os passos, o final, isso funciona muito bem. Mas para ser uma influencer com que as pessoas se identificam a nível de personalidade, que as pessoas dizem, ela está a usar aquela roupa, vou usar aquela roupa também, não só porque é gira, mas porque gosto dela, gosto do gosto dela, é preciso ser genuíno desde o início. E isso de criar influências de raiz assusta-me um bocadinho, sinceramente. Mas porquê? Mesmo. Porque achas que pode colocar em causa essa autenticidade? Porque é algo que é Porque acho fabricado que- desde o início, tendo em vista um determinado perfil, com os determinados KPIs que estão por trás, e deixa de ter a irresponsabilidade humana em cima, que é eu poder de repente fazer algo que é inesperado, é isso? Não, a minha questão é se a autenticidade pode começar a ser fake. A partir do momento em Mas que... tu dizes que a autenticidade facilmente é detectável por quem está do outro lado. A questão é, não há nada que não se aprenda. Ok. E ao longo dos anos, acho que da mesma forma que há aulas de... E sei que há aulas de como ser influencer, de como fazer um post, também vai haver aulas de como olhar para a câmara, de mesmo linguagem corporal, tudo isso pode começar a acontecer. E isso é um pouco assustador porque qualquer dia já toda a gente é super carismático e não sei até que ponto é que isso não é mau. Manel, temos aqui 8 minutos e 39 segundos e 38 segundos e 37 segundos, fazendo aqui um fecho com 2 minutos a cada um, replicando aqui o ciclo. Falaste em 2018, mas vamos lançar para 2019 e fechando a década de 2020. Do ponto de vista de futuro, olhando para estes 2 anos que por aí vêm, o que é que te parece do que vocês analisam e de outros colegas de outras similares empresas, que pode ser aqui o caminho desta área de comunicação, que é especificamente os influenciadores? Eu acho que a primeira coisa, a nível dos próximos anos, o mercado está a crescer, é evidente. Não é da Prime Tech, mas os estudos que saem é que está a crescer a nível de investimento de 75% ano após ano. Não estou a falar de Portugal, estou a falar no geral. E, portanto, estamos mais ou menos a falar do investimento no final de 2020 de 10 mil milhões de euros em todo o mundo. Penso eu que isto é só em Instagram. Portanto, é muito dinheiro. Estamos a falar mais ou menos de 3 vezes mais do que se investiu em 2017 ou 2016, estou a fazer bem as contas. A nível do que é que vai acontecer no mercado, é que vai ter que ganhar maturidade. Vai ter que se regular. Vai ter que haver benchmarks de mercado que não existem. Os que são bons, sejam eles criados de raiz ou não, vão se manter. E os que são maus, criados de raiz ou não, vão desaparecer. Tem que haver essa regulação no mercado. Hoje é muito emocional a escolha de uma marca trabalhar com um influenciador porque se conhecem, porque te vêem na TV. Acontece tu teres 4 influenciadores em cima da mesa, os KPIs claramente espelhados na folha de Excel, mas a marca dizer, mas eu gosto mais deste. Todos os dias. Okay. Todos os dias. Eu acho que as marcas, aliás, muitas das vezes não sabem sequer. Não, começa por aí. Não sabem. E eles dão-me briefing, eu recebo briefings, então não faço. Isso é patético. Isso não, eu não comunico assim. Vai lá ao meu Instagram ver tudo. Isso é ridículo. Isso destacava-se pela negativa no meio daquele feed inteiro. E era tipo mesmo ridicularizada se aquilo acontecesse. Acho que faltam essas pessoas nessas empresas. Sim. Uma visão mais analítica. No Brasil, há um ano atrás, nós estamos numa empresa no Brasil que ela se juntou, que é a Ecom Group, que trabalha com o que vestir, e a outra, não estou a lembrar qual é o nome da marca, mas também é gigantesca. E eles juntaram, criaram um departamento que não é de PR, não é de comunicação, é um departamento dos influenciadores. São 5, 6 pessoas que trabalham só em influenciadores, tentam conhecê-los, tentam falar com eles, um bocadinho como está a L'Oréal a fazer. Em Espanha, Ockers, que é um dos maiores case studies digitais do mundo, eles em Alicante tinham 7 pessoas
só a fazer catalogação e contacto com influenciadores para o mundo todo. Portanto, já começam a existir empresas que se tentam profissionalizar também na área dos influenciadores, contratando recursos humanos, que não havendo muita academia, muitos cursos sobre a digital, mas depois a parte dos influenciadores é digital, mas é relacional também, isto é um contrassenso um bocado, mas há muito isto, acho que tem que haver esta profissão. E não nasce só das marcas, nasce dos dois lados, nasce dos influenciadores, cumprirem com prazos, cumprirem com briefings, saberem dizer que não. Sim. Saberem dizer que não, porque muitos não sabem dizer que não, veem dinheiro e dizem que sim, e não percebem que a sua vida como influenciador vai terminar não no próximo mês, porque dizerem que sim, mas daqui a 2 a 3 anos vai acabar por... hipotecaram a credibilidade. Vai. A questão dos fake followers é de facto esta necessidade, esta ambição de ser influenciador. Eu lembro de ser miúdo e eu só queria ser polícia, queria ser bombeira, queria ser astronauta, queria ser isto. Hoje em dia um miúdo nasce e quer ser youtuber. Ou então ser jogador de futebol e youtuber ao mesmo tempo. Mas já estão a ser, já são. Pelo posto do Ronaldo, acho que é a melhor profissão. Já são. O Ronaldo é o maior influenciador do mundo, é o que chega a mais pessoas no mundo, pelo menos. Olhamos para... Desculpa. Deixa-me São só 8 ser minutos e 37 justo e correto com as minhas 3 convidadas, 2 minutos para cada uma. Mónica, nestes próximos 2 anos, what is the next thing? Qual é a nível de exigência de quem já poliu esta área? O que é que achas que para uma marca é a exigência e o desafio para os próximos 2 anos? Eu concordo inteiramente com o que o Manuel disse, ou seja, acho que o facto de haver um mercado regularizado, profissional, em que vão manter-se quem são realmente bons, genuínos, porque quando falei do outro tema, acho que nada invalida toda a questão que temos vindo a falar, a credibilidade, a transparência com que os próprios influencers e as marcas trabalham para o consumidor final. Se isso realmente não é transversal entre marcas, agências, porque cada vez também surgem mais agências e isto tem que ser transversal e profissional para todas as partes, e nomeadamente, obviamente, no final do túnel aos influencers, só assim é que as marcas vão continuar a investir, os influencers vão continuar a ter a mesma credibilidade para os consumidores, porque no limite os consumidores, se não veem isto a funcionar de uma forma positiva e que a proximidade, porque os influenciadores portugueses ganharam e que nasceram no digital ganharam força, porque as pessoas em Portugal querem ver que a pessoa A, B ou C, que é muito próxima dela própria, tem o mesmo estilo de vida ou querem ter um estilo de vida que podem atingir. Não é aquelas figuras públicas, não em Portugal, mas uma Madonna. Bom, a Madonna já está cá em Lisboa, já pode ser. Mas mesmo nós, as que nós utilizávamos, não é? Naqueles filmes de televisão, hoje em dia as pessoas querem sentir que podem utilizar um produto e que podem ficar como a Bárbara, querem se rever. E isto tem que ser com transparência. E esta é a grande questão. Desafio. Só quero terminar dizendo que eu absolutamente, e como veem, eu falo muito de números, por isso eu sou uma pessoa e a L'Oréal quer perceber obviamente os KPIs e qual é que é o retorno que isto tem, mas tem que haver a parte qualitativa, tem que haver a parte se faz sentido, tem que haver a sensibilidade. Então no nosso métier, desculpem, aqui já é o francismo, mas no nosso mercado tem que haver esta sensibilidade, porque senão não faz sentido, não vai haver fit e as coisas não vão acontecer. Muito bem. Leonor, para terminar, vou colocar aqui o tópico da influência no outro lado, que é talvez um daqueles que todos nós queremos que onde haja mais influência, que é causas. Nós não temos apenas a influência para explicar que há um novo produto espetacular que devemos comprar para o Natal. Aliás, isso é fundamental para que nos possamos sentir bem com o nosso mediatismo. Gostarias de ver nestes próximos 2 anos os influenciadores Sim, temos que falar, Ricardo. Tenho uma mais... ideia lá para a TVI importantíssima e preciso de ti. Muito bem. Mesmo. Mas não podes dizer com o microfone aberto. Temos que dinamizar, e isto era uma ideia para desenvolver dentro do Somos Portugal, a doação de medula óssea, para mim é fundamental. E aproveitar o meu mediatismo para o fazer é o mínimo. E não é por nada, é porque cada vez mais todos estamos doentes, portanto, uma em cada 2 pessoas, aproveito para dizer, não quero ser pessimista, mas uma em cada 2 pessoas tem ou vai ter um cancro, portanto, acho bem que nos comecemos a mexer e todos a tornarmos dadores de medula óssea, porque amanhã podemos ser nós a precisar, ou o nosso filho, ou o nosso namorado, enfim. Bárbara, para terminar... Meti a bucha, desculpa, mas publicamente definido este meu desejo.
Para terminar, para os próximos 2 anos vais fazer 18 anos, darás um concerto absolutamente espetacular, onde espero que estejamos todos convidados. Sim, sem dúvida. O que é que tu tens como o teu desafio, assim que pises essa marca e para até 2020? Boa música, aumento de seguidores ou há algo mais que nos queiras partilhar da tua estratégia como artista? É assim, eu vou ser muito sincera, eu não sou uma pessoa que tenha muita estratégia a nível digital. Eu sempre fui muito genuína e as coisas foram acontecendo, por mais que muita gente não acredite. Eu sou um fenómeno, eu não sei como, é óbvio que houveram situações específicas em que houve um boom de seguidores, mas foi um crescimento gradual. E acho que o perfeito para mim seria continuar com este crescimento gradual, com alguns booms aqui de vez em quando. Posso dar exemplos para quem não está a perceber. Por exemplo, fui à festa de anos do Neymar este ano. Foi um dos grandes booms das minhas redes sociais, ganhei imensos seguidores, imensos mesmo. O Neymar ganhou mais, graças a ti. Sim. Ou, por exemplo, o facto de ter ganho o Prémio Revelação também deu esse boom. E espero sinceramente que possamos, todos nós influenciadores, crescer, e acho que sim, que vamos crescer gradualmente até 2020, 2021, 2022, porque de facto a nossa geração vai crescer e um dia vamos ser nós desse lado. E quando formos nós desse lado, nós não conhecemos outra realidade para além do mundo digital. Vocês conhecem, vocês tiveram uma infância em que não havia nada disto, em que vocês iam é um facto, em que vocês iam jogar à bola, iam fazer outras coisas e nós já nascemos... Se houvesse bola. E nós já nascemos quase com um telemóvel na mão. Se vocês virem, os miúdos de hoje em dia, com 4, 5 anos, já sabem jogar melhor que eu nos telemóveis. Portanto, acho que... E tu já sentes, só roubar aqui mais 30 segundos, tu já sentes com essa idade essa pressão dos que vêm atrás, que estão hoje com 5, 6 e que quando chegarem eles, o campeonato é ainda mais dilacerante? Não, chega a ser assustador, mesmo. Pode ser um assustador muito bom. Acho que cada vez mais nós estamos neste mundo virtual e digital. É tudo muito novo ainda, portanto, tudo que tem a ver com percentagens e o que é que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos, eu não faço a mínima ideia, mas tenho noção de que a tendência é de facto a subir e o mundo virtual subir e o mundo digital, o Instagram, o Facebook já não, mas o Instagram, e era o que eu estava a comentar há pouco, que é, se não for o Instagram, muita gente diz, há de surgir outra plataforma e depois o que é que acontece? Lá se vão os influencers, não. As pessoas, assim como apareceu o Instagram e toda a gente foi para o Instagram, as pessoas mudam-se para outra plataforma digital e seguem, se realmente for genuíno e se realmente gostarem dos influencers que seguem, vão segui-lo em qualquer outra rede social. Muito bem. Um dia, quando estiveres deste lado e fores minha chefe, já sei que não vou ter budgets ao ano. Vai ser espetacular. Acabaram-se os budgets a 12 meses. Vou ter essa alegria. Muito obrigado a todos. Espero que tenham ganho aqui informação pertinente para os vossos negócios, para levarem como reflexão e um bom resto de dia. Obrigado a todos. Obrigado.